Oh, vem. Feche os olhos e fale com Deus. Aproxime-se dele, como diz a Bíblia, com fé, com sinceridade e de todo o coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos em oração mais uma vez. E mais uma vez queremos agradecê-lo por este grande privilégio que temos de podermos buscar a tua face. Agradecê-lo por mais um dia. Agradecê-lo por estarmos de pé. Agradecê-lo pelo ar que respiramos. Agradecê-lo, Senhor, porque a vida vem de ti. Sem o Senhor não há vida. Queremos agradecê-lo por saber que o Senhor ouve, por saber que aqueles que põem em ti a confiança não serão confundidos, não serão envergonhados. Vivemos em um mundo cheio de aflições, de lutas, e não são poucas as pessoas que se encontram por este mundo desesperadas, perdidas. Não são poucas as pessoas que, na ignorância espiritual, estão por este mundo invocando deuses de pau, de pedra, ídolos, deuses feitos pelas mãos dos homens, que não podem ouvir, ainda que tenham ouvidos, que não falam, ainda que tenham boca. Não são poucas as pessoas que estão por este mundo invocando tantas coisas, imaginando, acreditando que estão se aproximando de ti, quando na realidade não estão. Nós queremos agradecê-lo, porque se não fosse a tua misericórdia, certamente que continuaríamos na ignorância espiritual, continuaríamos invocando deuses também de pau, de pedra e tantas coisas. Mas a tua compaixão, a tua misericórdia recaiu sobre nós. O Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais e nos fez enxergar que só há um Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é Espírito e verdade, que os nossos olhos físicos não podem ver, mas podemos crer. O Deus que está nos céus, no trono, que habita no alto e no santo lugar, mas que também habita com um contrito de coração, com abatido de espírito. O Deus que, quando alguém o invoca
de coração, quando alguém usa o nome de Jesus, prontamente ouve, prontamente se dispõe a ouvir, porque é Deus, o Deus que não muda com o passar dos anos, dos séculos, o Deus que não esquece das suas promessas, da sua palavra, do seu poder, do seu nome, da sua força, o Deus que tem seus ouvidos prontos para atender. Sim, nós entramos em oração e viemos aqui, Senhor, com esta finalidade de te buscar, de expressar a fé que existe dentro de nós, de buscar a tua face, a tua força, de buscar a tua direção, ouvir a tua voz, de recebermos a instrução do Espírito Santo, a instrução que vem do alto, que conduz a vida, que traz vida. Eu peço em nome de Jesus, escute a oração daqueles que, com sinceridade no coração, estão te invocando, estão te buscando agora, estão se aproximando de ti, como a tua palavra diz. Está, Senhor, escrito: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces. Está escrito que o Senhor é tão grande que todas as ilhas são como um pó fino que se levanta. O Senhor é tão grande, tem tanto poder, que todas as nações são como um pingo que cai de um balde. Nada há que seja grande diante da tua grandeza, do teu poder. Nada há que esteja oculto diante dos teus olhos. Nada há que o Senhor não possa realizar, não possa fazer. Pelo contrário, Senhor, tudo é possível para o Senhor. Tudo é absolutamente possível diante da tua grandeza e do teu poder. Eu peço, abençoe, Senhor, estas pessoas que estão aqui. Veja aquelas que ainda não o conhecem, que não conhecem a verdade, que não o conhecem de verdade. O Espírito Santo venha trabalhar, operar, agir, para que elas possam enxergar a verdade, entender e crer que só o Senhor Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Venha em nome de Jesus para levantar, Senhor, aquelas que chegam caídas, espiritualmente fracas, debilitadas, precisando se levantar. Convença aquelas que não foram convencidas acerca do pecado, da justiça, do juízo. Venha ao encontro daquelas que
muitas das vezes chegam desesperadas, vazias, sentindo-se perdidas, não tendo diante dos olhos nenhuma perspectiva positiva e muitas das vezes cansada, sobrecarregada, oprimida, precisando de alívio, precisando de uma transformação. Revela-te, Senhor, de uma maneira maior para aqueles que o têm buscado, para aqueles que o têm conhecido, para aqueles que têm se voltado para Ti a cada dia. Que o Espírito Santo possa conduzir esta reunião e abençoar, e que eles saiam daqui diferentes. E aqueles que, Senhor, vieram com o coração aberto, eles saiam daqui diferentes, saiam daqui com força, com suas forças renovadas e abençoados, para que o Teu nome seja glorificado. Faça em nome de Jesus resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Dissipa, Senhor, o que condiz com as trevas, e faça com que a luz do Teu poder resplandeça e abençoe. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é Deus. Se eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti. eu pertenço a Ti. Jesus, a razão do meu a viver, razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que se eu creio em Ti. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28. Uma das coisas mais importantes é conseguirmos ouvir a voz de Deus e obedecermos, é claro. Porque todas as vezes que ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós caminhamos para ser alcançados pelas bênçãos de Deus. Olhe para mim, depois a gente vai ler e explicar. É muito simples. Aliás, as orientações, mensagens mais simples são as que mais abençoam. Jesus, quando se dirigia às pessoas, ele procurava fazer de uma maneira bem simples, tão simples que aquelas pessoas que tentavam compreender com a sabedoria natural, elas não conseguiam. Nós vivemos em um mundo de aflições, lutas, adversidades. Existem muitos motivos pelo qual o ser humano vai se tornando cansado. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço no sentido emocional, psicológico e espiritual. Muitas pessoas, elas erradamente, elas tentam enfrentar tudo com a sua própria força, com a sua capacidade, com o seu próprio esforço. Aliás, existem muitas pessoas que imaginam que elas têm condições de resolver tudo, de solucionar tudo, de consertar tudo, de transformar tudo. E essas, evidentemente, são as que vão se cansando mais rapidamente. E não é um cansaço físico, espiritual,
emocional, psicológico. Ora, muitas das vezes surge uma doença em alguém da família. Às vezes aquela doença pode ser resolvida com o tratamento médico, com recursos da medicina, mas aquilo muitas das vezes traz cansaço. Muitas das vezes a pessoa vê um ente querido indo ou se entregando ao alcoolismo, às vezes um ente querido se entregando no vício das drogas, indo para o homossexualismo, lesbianismo. Muitas das vezes surge problemas econômicos, financeiros, na vida profissional, é um desemprego. Muitas das vezes a pessoa vê dentro da sua família uma separação acontecendo. Existem muitos motivos pelo qual o ser humano muitas das vezes vai se tornando cansado, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente falando. Às vezes você vê acontecer fatos que estão lhe atingindo ou lhe afligindo indiretamente. O problema não está com você. Às vezes, dentro da sua família, ou às vezes na própria vida, ou às vezes diretamente na vida da pessoa. Existem pessoas cansadas por muitos motivos, e quando se sente muitas das vezes cansados, eles procuram refúgio, não tendo a fé, não tendo a sua convicção na palavra de Deus, eles vão buscar refúgio. Não é à toa que muita gente vai se enveredando para o alcoolismo, muita gente vai se enveredando para tantas coisas ruins. Então Jesus, falando com pessoas que estavam cansadas, e ele se deparou com muitas pessoas cansadas, pessoas que viviam uma vida dura, não apenas no aspecto físico, porque a maioria deles tinha uma vida muito dura, mas pessoas que viviam cansadas, que viviam oprimidas, que viviam sobrecarregadas por tantos motivos. Jesus fez um convite a essas pessoas, dizendo assim, versículo 28, muito simples. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o vosso jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Então nós vamos encontrar muitos motivos neste mundo, nesta vida, muitos motivos pelo qual o ser humano pode começar a se sentir cansado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. No entanto, o que Jesus orientou? Jesus disse: vinde a mim. Jesus disse para as pessoas: venham a mim. E não estava falando de religião. Existem tantas pessoas dentro de religiões, tantas pessoas invocando deuses de pau, de pedra, ídolos, tantas pessoas que colocaram dentro delas a ideia de que a religião
iria lhes trazer alívio, iria lhes trazer refúgio, descanso. É uma grande ilusão, porque Jesus não estava falando, você deve ir a uma religião, e a religião vai te trazer um alívio, vai te trazer um descanso. Não. Jesus estava falando a respeito da atitude de irmos até Ele. É claro, é necessário, é importante que a pessoa chegue a uma igreja que esteja pregando o Evangelho corretamente. Porque indo à igreja, isso vai ajudá-la a crescer, a desenvolver na sua fé. Uma igreja que esteja pregando o Evangelho corretamente. Não é uma igreja que tem o nome de igreja, que, no entanto, é uma empresa. Não é uma igreja onde as pessoas vão e se tornam, às vezes, até mais oprimidas e cansadas, porque são cobradas, porque são ameaçadas, porque são oprimidas. Não. Mas o que Jesus estava dizendo é que, olha, vocês têm que vir a mim, ir a Ele. Como é que nós vamos a Ele? Coração aberto, fé, sinceridade, humildade. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso significa que não dá, não é possível que o ser humano consiga carregar nas costas o fardo das aflições, das lutas, das adversidades que o mundo apresenta. Por que tem tantos homens, não só homens e mulheres também? Por que tem tantos que se refugiam no alcoolismo? Você vê durante a semana, às vezes à noite, de dia, quantas pessoas nos bares se embriagando, quantos estão por aí usando drogas, quantos estão buscando de alguma maneira um meio para conseguir se sentirem aliviados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E as coisas que o mundo apresenta não resolve. Então Jesus disse: vinde a mim. Quer dizer, vocês têm que vir até mim, vocês têm que jogar, passar para mim o fardo pesado, o fardo que vocês estão carregando. Vocês têm que ter essa capacidade. Então, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo que a pessoa esteja dentro de uma igreja onde ela não está debaixo de opressão, de cobrança, de ameaça, de engano, não tem nada disso. A igreja está pregando o Evangelho corretamente, mesmo que ela esteja num lugar onde ela se sinta livre para viver a sua vida com Deus. Se ela não abrir o coração e tiver essa consciência de que eu não tenho condições de carregar esse fardo, eu não tenho condições de carregar tudo nos ombros. Se eu continuar vivendo e tentando carregar tudo nas costas, vai chegar uma hora que as consequências virão. E não é à toa que, inclusive, muitas pessoas estão por aí desenvolvendo doenças por causa do problema emocional. Muitas pessoas, além de muitos buscarem refúgio naquilo que não vai trazer alívio, existem outras pessoas que estão adoecendo psicologicamente, adoecendo emocionalmente, e muitas das vezes desenvolvendo problemas de saúde, doenças, fisicamente falando,
por causa da condição emocional. Existem filhos que eles estão sobrecarregados, eles estão cansados, porque às vezes eles estão dentro de um lar onde os pais estão sempre vivendo numa ameaça de separação. Eles sabem que o casamento dos pais vive por um fio. Existem filhos, às vezes adolescentes, às vezes jovens, eles vão para a prostituição, eles vão para as drogas, eles vão para o alcoolismo, eles vão para muita coisa que não presta, porque há um fardo diante deles que eles não conseguem carregar. Então eles vão para os refúgios deles, eles se revoltam. Quantos filhos foram para o homossexualismo, lesbianismo, para as drogas, para tantas coisas, porque muitas das vezes dentro de casa havia um problema, havia uma situação que eles não conseguiam carregar aquilo nas costas, eles não conseguiam nem resolver, nem carregar, e aí eles vão. Isso não quer dizer que todo mundo que foi para as drogas, para o homossexualismo ou para outras coisas, foram por esse motivo. Existem às vezes avós cansados, sobrecarregados, porque tiveram seus filhos se casaram, e seus filhos tiveram filhos, e muitas das vezes eles veem os seus netos e netas, às vezes descambando para o mundo, para algo que não presta, e muitas das vezes ele vê que os seus filhos não estão nem aí para o que vai ser, qual vai ser o futuro dos filhos. Existem pessoas que estão dentro de igrejas por esse mundo, elas estão debaixo de opressão, elas estão debaixo de ameaça, elas são cobradas, elas têm que cumprir metas de levar pessoas, de conseguir pessoas, de conseguir tantas coisas. Existem pessoas que às vezes até dentro de igrejas, entre aspas, elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas, elas estão oprimidas. A vida cristã não pode ser vivida dessa forma. Motivos para que a pessoa se canse, para que a pessoa se sinta sobrecarregado, existirão e existem muitos. Mas aí entra a capacidade espiritual da pessoa de fazer o quê? Abrir o coração e saber colocar o seu fardo pesado sobre ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus quis dizer é que se vocês de fato creem em mim, vocês têm que ter a capacidade de vir a mim, coração aberto, sinceridade, humildade, e vocês têm que ter essa humildade para entender que vocês não podem, não conseguem, não conseguirão carregar esses fardos pesados que traz cansaço, que sobrecarrega, que cansa e que muitas das vezes oprime. O que o cristão, seguidor de Jesus, tem que fazer? Eu tenho que ter essa capacidade. Você tem sua vida para cuidar, trabalhar, estudar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, você tem suas obrigações, você tem que cumpri-las muito bem. Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: vocês têm que ter a capacidade de vir a mim e lançar sobre mim o fardo pesado que vocês estão carregando. Vinde a mim, todos vós. Muita gente conhece isso, muitos cristãos até transmitem isso para outras pessoas. É um versículo conhecido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas muitas das vezes aquele cristão, ele está tentando carregar um fardo que não consegue carregar. Ele está tentando carregar um fardo que não vai conseguir carregar. E muitas das vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitas das vezes a pessoa conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, mas muitas das vezes continua carregando um fardo pesado sobre ela.
Então a vida cristã tem que ser vivida com essa consciência. Eu estou num mundo de aflições, de trevas. Muitas das vezes você pode estar muito bem, você está buscando a Deus, andando na presença de Deus, vivendo a sua fé. Muitas das vezes você diz, graças a Deus, a minha vida está sendo abençoada, caminhando muito bem. Mas muitas das vezes, indiretamente, você é afligido por causa de outras pessoas. Existem pessoas convivendo, muitas das vezes, com alguém doente, convivendo com uma pessoa doente, muitas das vezes uma doença crônica, muitas das vezes uma doença que nem os médicos, com a sabedoria, com os recursos da medicina, podem resolver mais, ou um milagre, ou aquela pessoa vai permanecer assim a vida inteira. Aquilo aflige. Muitas das vezes, situações que não estão ocorrendo diretamente com você, mas que você aflige a sua vida. E que Jesus disse, vinde a mim. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de transferir esse fardo pesado para mim. Eu não tenho condições de resolver isso aqui, mudar isso aqui, transformar isso aqui, consertar isso aqui, solucionar isso aqui. O que eu posso fazer é orar. Orar, você deve orar. Você deve orar. Você precisa orar. Mas não é orar e continuar carregando o fardo, porque senão você pode inclusive adoecer em consequência daquele fardo pesado que está carregando. Quem eram as pessoas que normalmente chegavam até ele? Eram pessoas sofridas, eram pessoas que viviam cansadas, não só de problemas, havia pessoas também cansadas do pecado. Há pessoas que estão cansadas, elas pecaram, continuam pecando, e o pecado não só traz a morte espiritual, quer dizer, o espírito da pessoa vai morrendo a cada dia, mas a pessoa também vai ficando cansada, porque vem de uma vida de pecados, tem que se arrepender, evidentemente. Então, o que Jesus disse? Deixe-me repetir aqui, por favor. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Cansado não é se referindo a um cansaço simplesmente físico. Cansaço físico, você vai lá, dorme, descansa, repousa, resolve. Jesus está falando de um cansaço emocional, psicológico e espiritual. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tá certo? Então, o cansaço físico se resolve. Vai lá, dorme, descansa, repousa, resolve o cansaço físico. O problema é o cansaço na alma. O cansaço na alma e no espírito. E às vezes, cristãos aqui, nós constantemente estamos falando, você tem que ter sua comunhão com Deus. Você tem que ter o seu momento para orar, buscar a presença de Deus. Não é só como muitos vivem, eu vou separar o meu momento para orar apenas para dizer, Deus, resolve aqui, conserta aqui, transforma ali. Não. Orar, pedir solução, buscar solução, temos que fazer. Jesus disse que nós devemos pedir. Mas é preciso que a pessoa, que o cristão, tenha o seu momento de comunhão com Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu
preciso buscá-lo acima de tudo pelo que ele é. Eu preciso me envolver espiritualmente falando. E muitas das vezes não fazem. Existem muitos que dizem: eu estou seguindo Jesus, mas estão muitas das vezes cansados e continuam sobrecarregados, porque muitas das vezes vão à reunião, oram, recebem orações, depois vão embora e continuam querendo resolver tudo na sua força, no seu braço. Eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou fazer, eu vou consertar. Quando não conseguem resolver, consertar com as suas próprias mãos, o que fazem? Vão se tornando cansados, oprimidos, cansados, não estão oprimidos por uma força maligna, porque se libertaram espiritualmente, mas estão por causa de determinadas situações. O que se faz? O que Jesus disse: eu tenho que ir até ele, e eu tenho que colocar sobre ele esse fardo que eu não posso carregar. Senhor, tem essa situação aqui, esse problema aqui, aquilo ali, eu não tenho capacidade, condições de resolver, de consertar, de mudar isso aqui. Está aqui nas tuas mãos. E viver da maneira que ele orientou, porque senão você corre o risco de, ainda que conhecendo a palavra de Deus, ainda que ouvindo a respeito de Jesus, você corre o risco de viver tal como muitas pessoas lá fora. Porque muitas pessoas, no orgulho, elas pensam: eu vou resolver, vou consertar, vou solucionar, vou dar um jeito. E é tudo uma grande ilusão, porque Deus permite, Ele permite que todos nós venhamos nos deparar com situações que nós não vamos resolver. Nem o dinheiro, nem a inteligência, nem a posição, nem nada. É Ele que vai resolver. É Ele que vai mudar aquilo. Então nós temos que ter a humildade para recorrer a Ele, entender que Ele é Deus. Se a pessoa, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não tiver essa consciência, você corre o risco de viver como muitas pessoas lá fora, carregando, tentando carregar um peso, um fardo que você não vai conseguir carregar, que você deveria colocar diante dele, lançar sobre ele e ter essa consciência. E muitas das vezes as pessoas não fazem. Jesus disse: vinde a mim. Deixe-me ler aqui Isaías 48, por favor. Versículo 17. Assim diz o Senhor, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Vou repetir. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos,
então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Jeremias 6 é o próximo livro. Versículo 16. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Amém? O povo de Israel, olhe para mim, por favor. Por várias vezes eles se depararam com situações que eles não tinham condições de resolver. Mas eles deveriam ter sido humildes, seguir a orientação de Deus e colocar diante de Deus as suas lutas, as suas aflições, e eles encontrariam um descanso, mas eles não fizeram. Então, se por um lado existem pessoas incrédulas que estão absolutamente cansadas e sobrecarregadas, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, muitas oprimidas por forças malignas, oprimidas por tantas coisas. Por outro lado, existem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitas das vezes elas estão sobrecarregadas e oprimidas dentro de igrejas de engano, de mentira, de opressão. Existem aqueles que estão oprimidos não só pelas suas lutas, mas estão oprimidos pelo que a própria igreja, entre aspas, faz com eles. Existem muitas pessoas assim, que estão vivendo debaixo de cobranças constantes e cobranças de tantas coisas. Eles foram buscar Jesus e encontraram mais motivos de cansaço, de opressão e de viverem sobrecarregados. Mas dentro das igrejas onde se prega o evangelho corretamente, as pessoas são tratadas igualmente, são tratadas como almas. O trabalho é espiritual, é sincero. Ainda assim, se a pessoa não vigiar, ela pode continuar cansada, sobrecarregada, não pelo pastor, não pela igreja, não pelas pessoas, mas porque ela continua carregando consigo o fardo pesado que ela não pode, ela não consegue carregar. O apóstolo Pedro escreveu assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, porque eu quero fazer uma oração nesse aspecto e depois buscarmos a presença de Deus. Quem sabe você entrou aqui muito cansado, muito cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, não fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Por qual motivo eu não sei, eu só sei que o que o Espírito Santo quer é isso, que se faça o que Jesus disse. Primeira epístola de Pedro 5, versículo 6, muito simples. Ele disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupações, inquietações,
porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir: humilhai-vos, portanto, sob, quer dizer, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há 15 dias atrás, olhe para mim, por favor, nós falávamos aqui que Deus permite lutas, impossibilidades, adversidades sobre todos, incrédulos e sobre aqueles que lhe pertencem. Na vida dos incrédulos é uma chance para eles se voltarem para Deus. Na vida do cristão, daqueles que pertencem a ele, ele permite lutas, adversidades, impossibilidades por vários motivos, porque nós precisamos aprender a depender dele, desenvolver um caráter perseverante por vários motivos. E nós falávamos aqui quantas pessoas erradamente elas, diante das suas lutas, das suas aflições, elas ouvem às vezes um pastor, entre aspas, normalmente são os mercenários, que dizem: não, você tem que escorar Deus na parede. Vamos escorar Deus na parede, você tem que encostar Deus na parede. Parece que Deus está no mesmo nível que o ser humano. Ninguém escora Deus na parede. Isso é uma grande besteira, isso é um grande engano. Ninguém consegue encostar Deus em lugar nenhum. Deus é Deus. Ele criou o universo. Ele criou o universo. E ele está fora do contexto desse universo. Fora. O universo é algo muito, muito grande, mas tem limite. Deus não tem limite. Ninguém escora Deus na parede. Isso é conversa fiada, isso é ilusão, para criar nas pessoas a ideia de que, elas pegam Deus e colocam onde quer, e ele tem que fazer na hora que elas querem. Nada disso. O que o Espírito Santo orienta é que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, na hora certa, nós temos que orar. Você precisa de uma resposta, você precisa de uma saída, você precisa de um milagre, você precisa de algo que só Deus pode fazer. Você precisa orar, você precisa perseverar, você precisa ser constante na sua oração. Ele pode responder daqui um dia, daqui uma hora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 10 anos. O tempo em que ele vai responder, autoridade dele. Ele não vai se atrasar nem vai se adiantar. Cabe a cada um de nós perseverarmos na oração. Mas o que diz o apóstolo Pedro? O que ele escreveu? Humilhai-vos. Vocês têm que se humilhar debaixo da mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, na hora certa, ele vos exalte, responda, abençoe, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é questão de inteligência espiritual. É inteligência espiritual. Vivemos em um mundo de lutas, aflições, adversidades, situações que nós não vamos conseguir resolver com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa capacidade. E elas vão surgir, e elas surgem, e elas surgem. Eu tenho que usar a fé. Eu tenho que usar a fé. Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Trabalhar, cuidar da sua casa, seus filhos, seu casamento, enfim, você tem que cumprir. Mas o fardo pesado eu não posso carregar. Eu tenho que ter capacidade espiritual, humildade, para chegar diante de Deus e dizer: está aqui. Essa é uma situação que eu não posso resolver, eu não tenho como solucionar, não tenho como mudar. Eu não posso fazer nada. Está aqui. Você lança sobre ele as suas ansiedades. Você lança sobre ele o seu fardo. Aqui, graças a Deus,
Não posso falar pelos outros, posso falar por aqui. E você que está aqui, sei lá, 15 anos, desde quando a igreja iniciou, a igreja do novo nascimento, nem o bispo, nem os pastores, nós não lançamos peso sobre ninguém e nada. Os obreiros aqui são orientados sobre a vida espiritual. Mas ninguém aqui carrega peso. Você tem que vir trabalhar tal dia, tal hora, todo dia, não sei quantas vezes. Não, ninguém carrega peso. Vai haver uma evangelização, a gente sai para evangelizar. Jesus disse, vai. Vocês têm que ir pregar, não é só pregar. Então nós fazemos questão de ir. É bíblico. Mas ninguém aqui é obrigado a ir. Nós pedimos, ensinamos sobre os dízimos e pedimos ofertas para manter a obra aqui. Temos igrejas na Índia, temos o trabalho missionário na África, que precisa ser mantido, continuar sendo mantido. Ninguém é obrigado aqui a pegar envelope, ninguém é obrigado a dar dízimo, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Então, por parte da igreja, a gente pode falar isso olhando para vocês. Sim ou não? Tem peso nenhum. Todo mundo aqui é tratado igualmente. Faz diferença se você é empresário ou se você tem um trabalho simples, se você vende alguma coisa lá numa barraquinha. Para a gente faz diferença nenhuma. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo aqui é tratado igualmente. Pastor não atende um de um modo especial, outro de uma maneira atravessada, não. Então, por parte da igreja, não tem peso sobre vocês, graças a Deus. E assim vai continuar. É tudo no espírito, na liberdade espiritual. Nosso compromisso é pregar a verdade. Não ficamos preocupados em pregar alguma coisa agradável para ninguém. É o que o Espírito Santo quer. Se ele ordenar, orientar para pregar, sei lá, a semana inteira a mesma coisa, nós vamos seguir. O que importa é que você chegue aqui e eu digo isso para os pastores, e vocês possam dizer, pô, Deus falou comigo. Eu fui lá e Deus falou comigo. Usou o pastor, usou o seu servo, usou o bispo, usou alguém. Isso é fundamental. Porque você vem e você precisa ouvir a voz de Deus. Agora, tem cobrança, tem peso. Olha, vai ter uma reunião, vocês são obrigados a trazer não sei quantos. Não, não tem peso. Não tem peso por parte da igreja. Uma coisa que, infelizmente, não acontece em muitos lugares. Tem cristãos por aí que eles se tornaram membros, eles são obrigados a levar um número de pessoas lá na reunião, eles são obrigados a isso, eles são obrigados àquilo, eles são obrigados a muita coisa. Tem gente dentro de igrejas que eles, sem querer, evidentemente, eles acabaram arrumando para as costas deles muitos fardos. Fardos e fardos e fardos que foram postos pela igreja ou pelos pastores. Não tem fardo. Não tem fardo, graças a Deus. Agora, ainda assim, se você não tiver consciência espiritual para entender isso, você pode chegar aqui, orar, graças a Deus, se sentir mais aliviado na reunião. Depois você chega lá fora, você pega todo o fardo de novo, põe nos seus ombros, e você vai tentar carregar o fardo em cima de você. E não dá. Não é isso que Jesus disse. Então nós vamos, antes de buscarmos a presença de Deus, vamos fazer uma oração. Você que está aqui, diz, eu estou cansado. Não é fisicamente, porque o cansaço físico se resolve fácil, ora. Você vai tomar, vai descansar, vai repousar, está resolvido. Se é um cansaço físico normal, vai se resolver facilmente. Eu estou cansado, cansada.
Por quê? Por causa desta situação, daquela situação, ou dessa situação aqui, ou daquela situação lá. Ou eu estou cansado de tanto desagradar a Deus, tanto pecar contra Deus. Nesse caso, é o arrependimento profundo, sincero. Aí vem o perdão, porque existe o cansaço, por causa disso também. Davi pecou, adulterou e mandou matar o marido da mulher pela qual ele se envolveu. Ele mandou colocá-lo na frente da guerra para morrer rapidamente. É quando você vai no Salmo 32 ou 51 também, Davi fala do cansaço que ele viveu, mas aquele cansaço de Davi não foi por causa de um problema financeiro, um problema familiar, não foi. Aquele cansaço de Davi foi consequência dele ter pecado e ocultou o pecado. Então tem gente que está cansado, cansada, por viver uma vida errada diante de Deus, e isso cansa, isso vai cansar, porque a pessoa também vai morrendo espiritualmente. Então esse cansaço se resolve dessa forma. Como é que resolveu o cansaço de Davi? Arrependimento, confissão. Aí saiu, o cansaço saiu. Deixa eu ler aqui um pouquinho rápido para a gente também orar nesse aspecto, porque quem sabe há pessoas aqui nessa situação. Salmo 32. Para a gente não demorar e orar. Aqui se refere a um cansaço na alma, no espírito, consequência do pecado. Então não adianta a pessoa pensar que é esperta demais. Eu vou pecando aqui, vou pecando ali, mas vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai. Por isso que não é esse o único motivo. Mas tem gente que às vezes se mata. Tem gente que às vezes começa a sofrer com depressão, consequência do pecado. A depressão pode ocorrer por muitos fatores. Às vezes porque a pessoa está diante de problemas que ela não consegue resolver, ela acaba entrando numa depressão. Tem gente que às vezes fica deprimido, sofre com depressão, aí tem caso que é espiritual, é demônio. Tem caso que não é demônio. Todo mundo que está com depressão é demônio. Não é assim. Elias passou por uma depressão e não tinha demônio em Elias. É porque ele temeu a perseguição que veio sobre ele. Tem gente que às vezes vai se deprimindo, consequência do pecado também, que vai pecando, vai se deprimindo. Então deixa eu falar rápido aqui sobre Davi. Salmo 32, ele disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos constantes todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Amém? Davi era um homem vigoroso fisicamente, olhe para mim, era um homem de guerra. Mas o pecado, como sempre acontece, traz a morte. Espiritualmente ele foi morrendo, mas ele também foi se tornando cansado, porque o fato dele ter ocultado o pecado, aquilo foi trazendo um cansaço na alma. Ele chegou ao ponto de dizer sequidão de estio. Se sentiu como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele todos os dias. Então, só para a gente resumir e orar, quem estiver cansado, consequência do pecado, é mentira, é prostituição, é mágoa, não importa o pecado,
Pecado é pecado. O pecado também traz cansaço, além de ir matando o espírito da pessoa. Nós temos corpo, alma e espírito. À medida que a pessoa peca, a morte vai entrando. Não é simplesmente a morte física. A morte física veio a existir porque o pecado entrou. Deus não nos criou para morrermos fisicamente. Houve o pecado, entrou a morte. Mas não se trata apenas da morte física. À medida que uma pessoa vai pecando contra Deus, ela pode fingir, ela pode tentar passar ideia para os outros, sorrir para todo mundo, ela pode tentar passar a ideia de que está uma maravilha a vida dela. Ela pode enganar todo mundo, mas não adianta. Ela vai morrendo, está morrendo por dentro, o seu espírito está morrendo. E o pecado vai trazendo cansaço na alma. Então, se o problema do cansaço é consequência do pecado, qual é o jeito, qual é a maneira para curar esse cansaço? É se arrepender, é confessar. Ó Deus, eu sou idólatra, por exemplo. Eu adoro imagens. Ó Deus, eu minto. Eu falo palavrões, eu tenho vícios, eu vivo na pornografia, na prostituição, adulterei, seja lá, não importa qual foi o pecado. Você tem que confessar esse pecado, se arrepender. Aquele cansaço, consequência daquele pecado, vai acabar. Davi se renovou também nesse aspecto. Agora, não é questão de estar vivendo no pecado. Eu estou cansado, cansada na alma, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque eu estou tentando carregar um fardo que eu não consigo. É um problema aqui, é uma situação ali. Vinde a mim, disse Jesus. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Chega diante dele. Coloca todo o seu fardo pesado sobre ele. Está aqui. Eu não posso resolver, eu não posso solucionar. Eu quero entregar o fardo pesado. Pronto. É a oração que nós vamos fazer hoje. Amém? Depois nós vamos buscar a presença de Deus. Compreenderam, sim ou não? Coração aberto, humilde. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tem gente cansado por causa da vida sentimental, porque a pessoa tem um sonho de querer se casar. Muitas das vezes ainda não encontrou a pessoa certa. Os anos vão passando. Às vezes, cobranças por parte dos outros. Vai casar, não vai casar? Vai ou não vai? Vai ou não vai? A pessoa está esperando por a realização de um sonho. Às vezes aquilo cansa. A pessoa fica cansada daquilo. Aquilo vai virando uma sobrecarga em cima da pessoa. Se colocar diante de Deus, está aqui. Minha vida é sentimental. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor me abençoa. Eu vou largar esse peso. Ou larga esse negócio. Larga o peso. Seja qual peso que for. E Deus vai abençoar. Amém? Entenderam? Era isso que o Espírito Santo queria a gente ouvisse. Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus, por favor. Feche os olhos. Você tem que escutar tudo que diz o teu Salvador, através de quem vier, através de quem vier, me falar de Deus, do seu amor, do seu amor. Com certeza você quer algo mais, mas não sabe
Abra bem teu coração. Abra bem seu coração E deixa Cristo entrar. Deixa Cristo entrar E amar você. E amar você. Invadir todo o meu coração, inundando o meu ser De um prazer bem maior que qualquer emoção que ultrapassa o meu entender. Feche os olhos, por favor. Esqueça-se das pessoas que estão ao seu lado. Você que está cansado, cansada, carregando uma sobrecarga por algum motivo. Faça o que Jesus disse. Venha a Ele através do seu coração, da sua fé, de um coração humilde. Os nossos olhos físicos não o veem, mas Ele está aqui em nosso meio, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, conhecendo todas as coisas, nos fez ouvir que devemos vir até Jesus e devemos lançar sobre Ele o fardo pesado e devemos colocar diante dele o nosso jugo pesado e com humildade tomar para nós o fardo dele, que é suave. Muitas pessoas estão tão cansadas, tão sobrecarregadas na alma, no espírito, que elas perderam a vontade de viver. Outras estão por aí pensando em acabar com a vida. Outras se enveredaram para o mundo das drogas, dos vícios, do alcoolismo. Muitas pessoas estão cansadas porque não conhecem Jesus. Existem outros que estão dentro de lugares onde deveriam encontrar descanso para a alma, e aconteceu o contrário. Eles se tornaram mais oprimidos, mais sobrecarregados. Mas aqueles que têm oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro, esses têm a chance de lançar o fardo pesado que está sobre eles. Fale com Deus. Chegue diante do Senhor Jesus para colocar sobre Ele o fardo que você não consegue carregar, o fardo que você não pode levar. Eu não sei
Qual é o fardo que você tem carregado? Fale com Ele com humildade, rasgue o seu coração, seja humilde e diga: Senhor Jesus, eu estou cansado, cansada, sobrecarregado por esses motivos aqui. Fale para Ele o que lhe tem provocado cansaço e opressão, e faça o que o Espírito Santo orientou. Coloque diante dele todo o seu fardo, todo o seu jugo. Se você estiver cansado, cansada, consequência do pecado, confesse, arrependa-se profundamente, porque o pecado gera a morte espiritual, a morte do espírito, mas também vai tornando a pessoa cansada na sua alma, no seu espírito. Se o problema se trata de consequência de pecados, confesse e se arrependa. Se é por causa dos problemas, das lutas, das aflições, das adversidades, das cobranças desta vida, deste mundo, então aceite o que Jesus disse. Venha a Ele e diga: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de carregar esse peso, esse fardo. Eu quero lançar o meu fardo pesado sobre o Senhor. E quero que o Senhor me dê descanso, alívio, agora como prometeu. Que o meu coração, a minha alma, o meu espírito receba alívio, se torne livre desse peso, desse cansaço, desta opressão que vem me acompanhando. Fale com Ele, rasgue o seu coração. Você pode sair daqui diferente, aliviado, aliviada, totalmente diferente, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Abençoa. E que, Senhor, aquelas situações que não se pode resolver, mudar, transformar, solucionar com a própria força, capacidade, e o Senhor coloque as mãos. Eu não sei quais são as aflições, os problemas, as lutas que eles estão enfrentando, vivendo, passando, mas eu sei que o Senhor é Deus, pode todas as coisas. Não há nada, Senhor, nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhum problema, nenhuma impossibilidade para o Senhor. Nada que o Senhor não possa realizar. Abençoe o teu povo e receba o fardo pesado, jugo daqueles que de coração estão abrindo o coração e buscando alívio em Ti. Nós te glorificamos de
todo o nosso coração.